Vocês já ouviram falar sobre a história de que alguém virava um animal, virava porco em dia de sexta-feira? Não? Então, fica ligado. Nesse vídeo, vou falar sobre a história da mulher que virava porco e atormentava as noites do bairro do Reduto, em Belém do Pará. Se é novo por aqui, se inscreve, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos. Agora senta aí que lá vem história. O bairro do Reduto é, de certo, um dos bairros mais antigos de Belém e também um dos mais cheios de histórias e mistérios. E é nesse contexto, envolvendo o antigo Igarapé das Almas, a rua 28 de setembro e a Praça Magalhães, que acontece essa história. Nos anos 70, Belém era uma cidade muito provinciana, onde as pessoas tinham o costume de colocar as cadeiras na frente de suas casas no cair da tarde, contar histórias e conversar com os vizinhos. Por volta das 10 horas da noite, a Praça Magalhães era tomada por uma enorme porca, esquisita e fazia muito barulho, um barulho sobrenatural, incomodando toda a vizinhança. E nessa época, 10 horas da noite, as pessoas tinham o hábito de dormir cedo, e elas ficaram muito incomodadas com aquela barulheira. O fato é que os moradores daquela região não aguentavam mais, então começaram a se reunir para saber de quem era o dono daquele animal. Os vizinhos investigaram e nada. Então chegaram à conclusão de que aquele animal não tinha dono nenhum. Só o fato estranho é que havia uma velha senhora que era vista na Praça Magalhães e ficava horas naquela praça, sozinha, só alimentando alguns animais. As pessoas não sabiam absolutamente nada sobre ela, nem seus parentes, nem o que ela fazia naquele lugar. Os moradores então resolveram caçar a porca. Se armaram de porretes e pedras e foram caçar o bicho. Foram várias tentativas. Era um corre daqui, um corre dali, e nisso semanas foram se passando. A porca, apesar de enorme tamanho, era bem ligeira. Um detalhe estranho começou a incomodar os moradores mais antigos. Toda vez que a porca entrava no matagal do Igarapé das Almas, ela curiosamente desaparecia. Então, os mais antigos começaram a suspeitar de que havia naquele lugar um encantamento, já que, há muito tempo atrás, o Igarapé das Almas era chamado de Igarapé das Armas, porque, no tempo da cabanagem, alguns guerreiros cabanos escondiam ali as suas armas, e reza a lenda que muitos moradores afirmaram terem visto a alma de falecidos guerreiros cabanos entrarem no Igarapé, talvez indo procurar as suas armas. Desde aí, ficou conhecido como Igarapé das Almas. Curiosamente, a porca sempre desaparecia no Igarapé. Ela saía da Praça Magalhães, corria pela Rua General Magalhães, ia pela Rua 28 de Setembro e seguia em direção à Doca de Souza Franco. De manhã cedo era visto a senhorinha misteriosa fazendo o percurso contrário, e lá ficava passando o dia inteiro, até que à noite ela desaparecia. Os moradores das redondezas do trajeto da porca, já muito estressados pela barulheira, resolveram dar um fim naquele bicho. Certa noite, se reuniram bem no horário da correria da porca, até que finalmente acertaram a cabeça do animal, que balançou e caiu no chão. E os moradores finalizaram então com pedradas e pauladas, em um típico linchamento urbano. Os heróis da noite, após a morte do animal, resolveram comemorar, bebendo algumas cervejas, tomando alguns tragos, e ao final da madrugada foram para suas casas descansar. No dia seguinte, os moradores que abateram a porca voltaram ao local da morte. E aí, galera, a terrível surpresa e o espanto para todos. A porca não estava mais lá. No lugar da porca estava a velha senhora e misteriosa, morta, toda machucada com marcas de espancamento. Há quem diga que a porca era velha ou a velha era a porca, e vice-versa.